Olá, meus queridos, graça e paz, bom dia a todos. Estamos aí para gravar o primeiro vídeo do nosso estudo que nós propusemos sobre o eterno plano de Deus. E eu já quero dizer que é uma alegria muito grande ter vocês aí no canal. Sou o pastor Silvio Daniel, pastor da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira. E a nossa proposta é passar para vocês um pouco das informações que nós temos obtido da palavra de Deus através dos nossos estudos, em termos uma conversa bem tranquila daquilo que ao longo de aí mais de um quarto de século a gente tem obtido através de estudos, de oração, de iluminação do Espírito Santo de Deus sobre o eterno plano de Deus. Nós trataremos de eternidade a eternidade. Então começaremos antes do Éden, ou seja, antes da formação de todas as coisas, e prosseguiremos até a eternidade, ou seja, até depois da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Tentaremos então manter essa conversa de uma forma bem simples para que todos entendam aquilo que nós queremos passar. Então, falaremos sobre o eterno plano de Deus. Eu convido você a um momento de oração agora, para que nós iniciemos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós estamos diante do Senhor agora para pedir mais uma vez a iluminação do Teu Espírito, a sabedoria que vem, Senhor Deus, de Ti, para que nós possamos passar informações corretas a todos aqueles que tiverem acesso a esse canal. Imploro, Senhor, que o Teu Espírito, ou a manifestação do Teu Espírito, esteja entre os nossos lábios e os ouvidos de todos aqueles que acessarem o canal. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, o eterno plano de Deus. A gente vê o eterno plano de Deus sendo concretizado em 3 etapas diferentes. Olhando para a Bíblia Sagrada, para a aliança bíblica, uma coisa que eu tenho dito, para que nós entendamos a palavra de Deus, nós precisamos entender a aliança bíblica. Eu preciso conseguir fazer as ligações entre Antigo e Novo Testamento. Eu preciso encontrar o livro de Hebreus, ele afirma no capítulo 10 que o Antigo Testamento, a lei, é sombra das coisas que haveriam de vir, ou seja, sombra da era da graça. Então eu preciso conseguir encontrar no Antigo Testamento as ligações com o Novo Testamento. Eu preciso conhecer a aliança bíblica. Então, nós vamos fazer um passeio por toda a revelação para tentar entender o eterno plano de Deus. E em Gênesis, capítulo 1, verso 1, quando Deus trata do Bereshit, quando é tratado o Bereshit, está registrado que no princípio, ou seja, antes de todas as coisas existirem, como existem, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Então, depois de Deus criar os céus e a terra, ele dá sequência ao seu plano. Tudo estava criado, então agora ele passa a uma outra fase. E essa outra, na nossa opinião, é a terceira fase, como nós vamos dizer para vocês. No nosso entendimento, criar os céus e a terra é Deus criar, primeiro, a dimensão espiritual e depois ele criar a dimensão material. Após criar a dimensão espiritual e a dimensão material, vem essa que é a terceira fase importantíssima, crucial para o plano de Deus, que é a formação de um ser especial.
Então, no nosso entendimento, o eterno plano de Deus consiste em criar a dimensão espiritual, criar a dimensão material e formar o ser especial. E depois nós vamos ver o que significa esse ser especial. Então a palavra diz que no princípio Deus criou os céus. É muito interessante essa palavra aparecer e, salvo o melhor juízo, na corrigida e atualizada, ele vem inclusive com letra maiúscula, a palavra inicia com letra maiúscula. É muito interessante a Bíblia ou Moisés dizer que Deus criou os céus e ele usar o plural para descrever a criação, né? E o que significa isso então? Significa que quando foi revelado a Moisés a criação, foi assim que ele conseguiu descrever a criação, dizendo: no princípio criou Deus os céus. O hebreu, quando ele olhou então para a criação, ele viu o céu em 3 níveis. O primeiro nível, o firmamento, o horizonte, as nuvens, tudo que o olho humano alcança. O segundo nível, o vazio, onde está contido o universo. Por que eu digo onde está contido o universo? Porque o universo está em expansão. O universo está contido dentro de um vazio, onde ele pode crescer e tem crescido infinitamente. Então esse seria o segundo céus. E está escrito em Gênesis 1,16 o seguinte: Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, tratando-se de sol e lua, e fez também as estrelas. Então, com essas palavras, aquele que recebeu a revelação resume o que seria, então, o segundo céu. E o terceiro céu? Trata-se da dimensão espiritual. Então a gente percebe que a criação de Deus, ela é proporcionalmente inversa àquilo que Moisés viu com olho nu, ou que ele entendeu, né? É proporcionalmente inversa, porque Deus começa criando primeiro a dimensão espiritual, e em Zacarias 2,13 está escrito assim: cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Então, quando nós olhamos para a dimensão espiritual, a Bíblia traduz isso dizendo que é a morada de Deus. Em Mateus 5,34, está escrito assim: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Então é assim que a Bíblia traduz a dimensão espiritual. O trono de Deus. Deus é espírito. O que seria então a dimensão espiritual? Os anjos, criados por Deus há milhares de miríades. Daniel capítulo 10, verso 7, registra o seguinte: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, está escrito assim: mas chegaste ao Monte Santo e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Então, essa é a dimensão espiritual. Quando Deus cria os milhares de miríades de anjos, ou seja, uma multidão, para nós, incontável de anjos. Essa então é a dimensão espiritual. Deus cria os anjos. Cada um deles com as suas funções específicas. Cada anjo criado com a sua função específica. Então o que nós vimos hoje? Que o eterno plano de Deus consiste em criar a dimensão espiritual,
os anjos. Criar a dimensão material. E a terceira fase, que já não é mais criação, é formação. Formar o ser especial. Então, essa é a nossa introdução para o nosso estudo sobre o eterno plano de Deus. E você pode ler todos os textos aqui citados, você pode ler o contexto e fazer também as suas pesquisas, tá bom? Então, eu espero vocês até no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe e nos ilumine em nome de Jesus.